Bom, eu fiquei muito feliz de ter participado desse UF Debate Brasil, porque eu achei o tema pertinente e necessário para os dias de hoje. É necessário a gente pensar a formação de consensos, a formação do senso comum, do estereótipo e problematizar a forma como os meios de comunicação constroem as representações nos dias de hoje. Então eu fiquei muito feliz que as três falas eram muito convergentes no sentido crítico e ao mesmo tempo propositivo de transformações. E outra coisa que me agradou muito foi a forma como o público participou, como sempre é uma rotina no UF Debate Brasil e hoje não foi diferente, participou propondo coisas, problematizando princípios, e eu acho que a gente teve aqui uma reflexão muito rica para a gente pensar a nossa sociedade e o papel dos meios de comunicação nela. Acho que foi ótimo. Primeiro me apresentar um pouco e quais são as minhas áreas de interesse, para daí ficar um pouco mais claro qual é o lugar a partir do qual eu estou propondo pensar essas questões, né? Eu sou jornalista de formação, eu tenho uma pesquisa no projeto, meu projeto de pesquisa no PPG-Com, no Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UF, é uma análise do discurso do programa RJTV, especialmente sobre as questões de violência urbana, especialmente sobre a questão pós-pacificação. A minha pergunta lá é saber como que o RJTV propõe uma estratégia de construção de sentidos na sua cobertura cotidiana, que é também uma interpretação do mundo. A minha referência teórica primeira é a análise de discurso. A análise de discurso é uma corrente teórica que não vou discorrer sobre ela aqui, mas o que é importante é que o princípio dela é a ideia de que os sentidos não existem em essência no mundo. Os sentidos estão sempre sendo produzidos e estão sempre em disputa. E é isso que nós estamos fazendo aqui agora. A gente está produzindo sentido, transformando sentidos e propondo mundos diferentes, propondo interpretações diferentes do mundo. Nesse sentido, a minha fala aqui como jornalista e como investigador do jornalismo é pensar os meios de comunicação como um lugar preponderante do que eu chamo de formação de consensos em relação às questões da violência, às questões dos direitos humanos, às questões dos grupos, das representações dos diversos grupos. Os meios de comunicação têm esse papel muito forte, porque eles são hegemônicos, de construção de aparentes consensos em relação à nossa vida, em relação à vida da cidade, em relação aos grupos. Mas esses consensos estão sempre em disputa, eles são sempre negociados politicamente pelas nossas ações e pela nossa capacidade de consumir esses produtos e também de produzir, né? A gente tem um projeto de extensão aqui na UF que chama Quem Sabe de Mim Sou Eu, Favela, Protagonismo Social e o Fazer Midiático. E nesse projeto de extensão, o que a gente faz, o argumento que a gente usa é que a gente faz um processo de capacitação midiática com jovens moradores de favelas do Rio de Janeiro. Trabalhávamos com Chapéu, Mangueira e Babilônia, e agora trabalhamos com Cantagalo e Pavão Pavãozinho. Eu digo assim que é o nosso argumento, é dizer que a gente faz capacitação midiática, porque esse é o argumento que o MEC quer ouvir, que a gente faz, e a gente faz também, né? Mas o que de fato a gente faz é propor uma relação de aproximação com os moradores, com jovens moradores de favela, para estimulá-los a serem capazes de produzir seus conteúdos midiáticos para narrar o mundo a partir da sua perspectiva. E a gente acha que a gente só vai poder fazer isso como um projeto de extensão se a gente olhar as comunidades e as favelas do Rio de Janeiro e os sujeitos que habitam essas localidades como capazes e detentores de um saber que é igualmente legítimo ao saber da universidade. Então, assim, eu queria fazer um relato que é fruto da minha investigação sobre o RJTV, que é o trabalho, a minha pesquisa está acabando agora, ela chama Pacificação dos Sentidos. Eu estou sistematizando os resultados dessa pesquisa e eu queria chamar atenção assim, para alguns mecanismos de consenso. O que é isso que eu estou chamando de mecanismos de consenso? No RJTV como um veículo de comunicação emblemático para a gente entender qual é a armadilha que a gente enfrenta hoje. Na verdade, eu cito duas questões que ficam muito recorrentes no discurso do RJTV e que me incomoda muito nessa estratégia de dar sentido à cidade, que durante as ações de pacificação, durante a legitimação das ações, muitas vezes violentas, da pacificação, das ações de ocupação e pacificação, entre aspas, das comunidades, o argumento utilizado para a interpretação disso é o argumento de que a pacificação seria, na verdade, o processo de retomada dos territórios das favelas por parte do Estado.
E essa ideia de que o Estado não está presente nas favelas e que ele se retoma no processo de pacificação é algo que eu acho que é perigoso, porque ele mostra um efeito de sentido que é o que é mais difícil da gente desconstruir depois. Eu costumo chamar isso na minha análise do mito da ausência do Estado. A minha tese é que isso é só um mito. O Estado nunca deixou de estar presente na favela. Esse é que é o verdadeiro problema. O problema não é a ausência do Estado. Entendeu mais ou menos a ideia do que eu estou propondo? Quando eu analiso esse argumento de que o Estado só está presente nas comunidades após a pacificação, há uma série de complexidades que são silenciadas nesse argumento que não ajudam a gente a entender melhor quais seriam as soluções dos nossos problemas, né? E aí, basicamente, para mim, são 3 as questões que são silenciadas nesse mito da retomada do território pela pacificação. Sentou? Vício de aula. Eu faço esse bullying. Então, eu só vou falar essas 3 coisas, né? Então, assim, a primeira coisa que me incomoda no mito da ideia de que o Estado não está nas comunidades e só está nas comunidades depois da pacificação é que ele silencia o pior problema da representação da violência no Rio de Janeiro hoje, que parte importante do problema da violência se origina exatamente pela presença contraditória do Estado nas comunidades. Estou me referindo exatamente à polícia, por exemplo. A forma como a polícia trabalha mal, sempre trabalhou historicamente mal nos territórios das favelas, por exemplo. A polícia é corrupta, a polícia que é conivente com o traficante, a polícia que vira milícia, entende? São várias práticas cotidianas, e a pior de todas, a polícia que generaliza a representação do favelado como desde sempre criminoso, portanto sempre sujeito à revista, ao achaque, às vezes a violências piores, como a gente tem visto, né, cotidianamente. Então veja, o mito da ausência do Estado no território da favela silencia que o Estado sempre esteve presente na favela e sempre foi responsável pela violência que acontece naquelas localidades. Só que a impressão de que o Estado não estava ali acaba silenciando a responsabilidade do Estado e acaba não nos dando tantos elementos para perceber essas continuidades, que acabam ficando evidentes nos momentos mais trágicos, como aconteceu com o caso do Amarildo, como acontece cotidianamente no Alemão. Que a gente se depara não são novidades pós-pacificação, são exemplos trágicos, desnecessários dessa ruptura, dessa falsa ruptura que a permanência do Estado de forma injusta continua perpetrando. O segundo aspecto que me incomoda, e aí é um aspecto que diz respeito a coisas mais ligadas ao que eu quero encaminhar para finalizar a minha fala daqui a pouco, porque não, eu tenho tempo. Então calma aí, você já não vai aguentar mais, peraí. O segundo aspecto está ligado ao terceiro. O segundo aspecto que silencia é o seguinte: dizer que o Estado nunca esteve presente nas comunidades, só após pacificação, é silenciar que o Estado sempre esteve nas favelas de forma precária. A precariedade do Estado nas favelas, é o modo de funcionar do Estado brasileiro. O Estado brasileiro, ele administra os seus espaços de forma desigual. Ele fica precário nos espaços que ele considera menos importantes e menos legítimos da sociedade. Percebe? Então, quando o discurso jornalístico trata a pacificação como a chegada do Estado na favela, ela silencia que o Estado sempre esteve ali de forma desigual. E aí, para mim, o que é mais grave em relação a isso, que aí é o terceiro aspecto que silencia, e é o mais importante, silencia que a presença precária do Estado não é fruto da vontade dos governantes simplesmente. Muitas das vezes a presença, mesmo que precária, do Estado nas comunidades é fruto das conquistas dos moradores das diferentes favelas do Estado do Rio de Janeiro, do Brasil de uma forma geral, que conseguiram conquistar essa presença mesmo que precária do Estado ali dentro. Estou me referindo às lideranças comunitárias, por exemplo, que historicamente fizeram com que nas diferentes favelas do Rio, por exemplo, você tenha creches, você tenha postos de saúde, você tenha algum tipo de infraestrutura, água, luz, esse tipo de coisa. Essas coisas não foram benesses de um Estado, elas foram conquistas de lideranças políticas que se organizaram ali dentro e que muitas das vezes perderam a própria vida para conseguir aquela presença ainda assim precária do Estado naqueles territórios. Toda essa história de luta, toda essa trajetória dessas lideranças é silenciada após o PP na forma como a imprensa passa a considerar, passa a representar a cidade
como um produto de uma ação do Estado que agora vai ocupar lugares que ela nunca antes tinha ocupado, percebe? E aí, né, essa era a nossa dificuldade quando a gente foi fazer o projeto de extensão. Aí eu proponho uma passagem, agora realmente para terminar, que é a passagem da minha pesquisa para o meu projeto de extensão, que é entrar na favela como uma universidade, mas propor para os jovens moradores da favela que eles sejam capazes de nomear o mundo a partir da sua perspectiva, o que de fato os interessa como jovens moradores de uma cidade que se quer mais justa, que se quer mais plural, que se quer mais polissêmica e mais polifônica. E aí a gente fez, quando a gente trouxe a primeira vez os meninos, que são meninos jovens, de 12 anos a 18 anos, alguns até mais novos, a gente pensou assim, cara, como que a gente leva eles para a universidade para fazer esse processo de capacitação sem que eles façam o que eu estou passando aqui agora, ser intimidado pelo lugar de poder da instituição, né? Aí a gente bolou uma série de atividades em parceria, inclusive com o Guelma, quando o Guelma era diretor do Instituto, ele faz interfaces, e a gente fez um projeto que foi muito legal, que a gente fez uma discussão teórica acadêmica no final do dia, que era o fazer cultural na favela, e a gente chamou as lideranças da favela, que são nossos parceiros, para falar isso. Mas a gente também quis fazer uma contrapartida horizontalizada. A gente fez uma oficina de passinho. Os meninos que vinham para a universidade pela primeira vez, eles não vieram como alguém que não tem um saber legítimo para compartilhar com a gente. Eles vieram ensinar o saber deles para os nossos alunos. Então, assim, tinha uma hora dentro... Estou falando rápido porque eu estou estourando o tempo, mas era muito bonito, porque tinha uma hora que a gente olhava assim para o IACS, e o IACS estava todo tomado de jovens moradores da favela ensinando universitários a dançar passinho, todo mundo junto fazendo isso, né? Então, assim, a gente conseguiu fazer, não é nada demais, mas é muita coisa, porque a gente conseguiu desconstruir os espaços de poder que estão muito prontos antes de nós, que dizem o que é o lugar do saber, qual é o seu lugar no mundo, o que você pode e o que você não pode fazer. Bom, meu nome é Daniela Araújo, sou coordenadora da BemTV, e estou muito feliz de ter participado do debate hoje. Achei genial o tema, a abordagem. A professora Ana está de parabéns. A fantástica fábrica de preconceitos só é um ícone, né, de tantas outras fábricas de preconceito que a gente alimenta. E eu acho que hoje a gente pode trocar um pouquinho mais, perceber de que forma essas lógicas de preconceito, de dominação são reproduzidas, para a gente tentar unir forças, juntar forças para desconstruir, construir processos de comunicação que sejam mais democráticos, que sejam mais participativos, que sirvam mais a um projeto de sociedade inclusiva, educativa e de todos. Na verdade, assim, é muito difícil falar, né, do tema desse encontro sem falar um pouco da minha história e da minha história na relação com a organização que eu coordeno hoje aqui em Niterói. Então, antes eu vou me apresentar para depois apresentar a organização, porque identidade também é uma coisa que vai ser pautada aqui por mim hoje, a minha própria crise da identidade. Minha história se confunde um pouco com a história da BemTV. A BemTV é uma ONG que surgiu da iniciativa de alunos e estudantes da UF em 1990, cuja presidente está sentada ali atrás. Pode, Regina, por favor, levante o bracinho. Olha como ela está na UF. Estava, nesse momento da história, participando de um encontro de comunicação, e todo mundo voltou muito empolgado. Vamos fazer uma TV comunitária em Niterói, E no início dos anos 90, a TV comunitária era uma iniciativa que levava para a comunidade algo muito inédito, que era a possibilidade de acesso a equipamento e a construção de discurso, né? Eu não tenho todos esses anos, eu não estava lá em 1990, né? Eu estava no colégio, né, estudando com outras crianças, brincando na caixinha de areia. Eu sou uma pessoa muito nova. Eu entro na BemTV, na verdade, em 99, quando eu tinha 14 para 15 anos, e mais da metade da minha vida eu estou na BemTV. Estou fazendo comunicação comunitária, e essa é a maior motivação de estar aqui hoje, é pensar um pouco essa trajetória junto com o trabalho que a gente desenvolve. E aí eu comecei falando um pouco essa apresentação, porque essa questão da identidade é uma questão que atravessa todo o trabalho de formação de mídia comunitária e de qualquer militância pela democratização da comunicação. Muitas e muitas vezes aqui, hoje não tem ninguém do meu lado aqui, eu tomei uma cotovelada para dizer assim, fala de quem você é, fala de onde você é, porque não basta ser Daniela, flamenguista, mulher, negra, nem moradora do Preventório, que era onde acontecia a oficina. Eu tenho que dizer que eu fui aluna do Projeto 99, isso é importante, porque diz que eu fui aluna, aprendi tudo, né? Cheguei até aqui.
Também tenho que dizer que a Bem TV é uma ONG que trabalha com crianças carentes das comunidades de periferia de Niterói, porque isso é importante, porque aí você sabe que não é pago, que é de graça, que todo mundo tem acesso, e que é um trabalho social bonito, que eu poderia estar matando, roubando, né, traficante, mas eu não estou aqui numa mesa, lá do Marcelo Freixo, ó, tem uma foto. Tem Instagram, mas da Bem TV tem. E aí isso é uma coisa complicada, né? Porque apesar de a gente ter essa linguagem tão familiarizada na nossa vida, durante muito tempo eu participei dos grupos de jovens comunicadores da Bem TV e depois comecei a ministrar oficinas, fiz jornalismo, minha formação, minha graduação em jornalismo, fiz mestrado em educação. Dei aula 2 anos na UERJ e tive uma oportunidade de fazer um giro e consegui olhar para a comunicação numa relação bem diferente do que a gente está acostumado, que é a relação naturalizada da linguagem, da comunicação, né, imparcial, livre, direta. Isso, na verdade, não é tão simples assim. Embora uma criança pequenininha assista um desenho, vê uma casinha, vê um bonequinho dentro da casinha, ela sabe que o bonequinho está dentro da casinha. Você nem precisa dizer que ele entrou. Se você fizer um corte, ela entende essa linguagem e ela vai. Mas desmistificar esse processo, desconstruir esse processo para entender o que ele quer dizer quando ele vai para dentro da casinha ou sai, o que acontece nessa cena de ação, já é um processo um pouquinho mais adiante que a gente vai apreendendo, né, ao longo da nossa vida, ao longo da observação. Parece tudo muito natural. E aí, esse é um dos temas que mais me motiva a enfrentar esse nervosismo que ele falou de estar aqui e de, né, abrir a troca, porque algumas coisas nesse debate me chamaram muita atenção. Primeiro o nome, eu falei, a Ana é genial, né? Eu queria fazer, queria que ela me orientasse. Cadê a Ana? Sumiu, não tá mais aqui. A Fantástica Fábrica de Preconceitos, eu achei genial. Achei que nem se eu tivesse feito 3 doutorados eu chegasse à conclusão, um nome tão bacana para uma coisa tão óbvia. Isso é muito legal. Né? O subtítulo melhor ainda, Mídia, Representações Sociais e Senso Comum. Aí eu fiquei, preconceito é mole, né? Substantivo masculino que todo mundo conhece, que todo mundo mais ou menos entende, mesmo que não assuma que tenha. Eu tenho vários. Eu tenho contra mulheres e homens muito vaidosos, que eu fico, onde arruma tempo, gente? A pessoa que anda assim tão bem vestida, a pessoa que se maquia, não tem como que tem tempo. Não tem nem às vezes de cortar a unha. Não é possível, eu fico com preconceito. Tenho preconceito, às vezes, com as pessoas que acordam cedo, que eu fico, consegue. Não deve fazer nada de noite, né? Deve dormir cedinho. Eu não consigo entender essas coisas. É mais fácil. Agora, as representações sociais já são um pouquinho mais complicadas, porque elas envolvem uma série de observações e conclusões, né, consensos até talvez, de senso comum sobre o que a gente é, sobre o que a gente fala, sobre o que a gente quer ser, sobre o que a gente vai falar. Então, na verdade, quebrar isso é um pouco mais difícil do que a gente pode imaginar a princípio, porque depende de você identificar essa inserção, né, exatamente esse ponto que você está sendo colocado dentro de uma construção maior e tentar quebrar ela. Então, será que quando a gente vê as representações dos jovens de favela na televisão, será que eles se reconhecem ali? Não sei. Ou talvez a gente possa dizer no senso comum às avessas, porque tem 2 lados, né? Sim, claro que sim. Não, claro que não. Imagina, eles nunca vão saber como é realmente morar no Preventório. Eu também nunca vou saber como é morar no Alto Leblon. Não é justamente essa questão que a gente chega, mas essa relação do que a gente vê, né, e do que a gente absorve do que a gente vê, ela é atravessada por um dado que, na minha opinião, é muito mais denso, muito mais difícil, que é o dado da cultura e da naturalização de certos modos operantes da cultura, né, da cultura de um grupo, de uma comunidade, de uma família, que seja de um país. Ela está, para além do sujeito, ela está numa relação de troca o tempo todo. E, às vezes, perceber isso requer que você tenha alguns mecanismos, e aí eu acho que é interessante que o Kleber vinha falando dos processos formativos, né, de capacitação em linguagem, seja elas quais forem, porque eles trazem a oportunidade de você elaborar o discurso a partir da reflexão com o outro. E esse outro vai ser sempre diferente de você. Não necessariamente ele vai ser do mesmo lugar, da mesma origem, mas ele vai possibilitar com que você pense o seu lugar e a sua origem. Né? Olha, foi um prazer participar aqui do UF Debate Brasil. Eu já tinha assistido a vários há muitos anos, ainda no início da minha carreira como professor aqui em Niterói, e poder voltar
né, como parlamentar para debater a relação da mídia, a produção de preconceito, senso comum e democracia. Foi uma honra. Eu gostei muito da qualidade do debate, muito das intervenções. Eu acho que a gente vai avançar no processo democrático, disputando opiniões, disputando olhares, convivendo com a indiferença e com a diferença, mas ampliando principalmente a capacidade de participação das pessoas. Então, até às 10 horas da noite, auditório lotado, isso é sinal de que as pessoas querem mais a ideia de uma sociedade que possa ter ouvidos e vozes mais amplas. Foi uma honra participar, estou à disposição. O debate da comunicação, o debate da mídia, da fábrica de preconceitos, é um debate da democracia. A nossa democracia está em disputa, sempre esteve. A democracia não é um lugar que se chega, né? Eu acabei de ler um livro, já há um tempo, do Rancière, Ódio à Democracia, que é muito interessante, que ele fala que a maior ameaça que existe para a democracia é a própria democracia, né? O maior desafio da democracia é a própria democracia. Porque a democracia é sempre um processo, ela sempre gera uma necessidade maior de democracia. Então o seu desafio é ela mesma. O desafio da democracia não é o golpe, por mais que existam saudosos disso, né? Lamentavelmente. Mas não é o golpe. O grande desafio da democracia é qual democracia fazer e como fazer, com quem fazer. São as perguntas que a própria democracia provoca, né? E aí isso esbarra, inevitavelmente, na comunicação como um direito. E presta atenção, eu não estou falando de informação. Estou falando da comunicação como um direito. Qual é a diferença? Estou falando da comunicação como direito e não da informação como direito. Porque eu estou falando não só da sua capacidade de escuta, mas da sua necessidade de fala, que tem a ver com o que a Dani está dizendo aqui, né? Não é o direito à informação, é o direito à comunicação. E hoje a comunicação atende a uma lógica corporativa. Hoje a comunicação atende a uma lógica comercial. Depois eu vou dar alguns números aqui, que até eu, quando fui estudar ou montar a cola para hoje aqui, eu mesmo fiquei impressionado. Assim, a quantas famílias, a quem pertence, como é que é o mercado da comunicação, o que significa esse mercado da comunicação? É um negócio muito assustador. Quando você vai em números, né, é muito assustador. Por exemplo, a revista Abril, né, a editora Abril, eles controlam 70% da produção das revistas brasileiras. 70% de todas as revistas brasileiras da Abril, inclusive a Veja, né? Quer dizer, é assustador. É assustador, né? Enfim, 38% de todo o patrocínio que tem para todos os meios de comunicação do Brasil inteiro são para a Globo. Quase 40% só para a Globo. De todos os patrocínios de todos os veículos de comunicação do Brasil, né? Então, a gente está falando de grandes corporações, está falando de grandes negócios. E essa é uma disputa da democracia, do modelo de democracia, né? Quando a gente fala qual é o modelo de democracia que a gente quer, inevitavelmente qual é o modelo de comunicação que a gente quer. E aí eu tenho algumas provocações que eu quero fazer hoje, nesse tempo. Eu estou muito curioso para ouvir vocês, né? Para, enfim, saber o que vocês estão pensando, o que vocês vão perguntar, para a partir daí responder o que eu acho que tem mais a ver com o que vocês estão querendo. Mas eu queria fazer algumas provocações, né, para gerar o debate. Então, por exemplo, quem já me assistiu falar recentemente já me viu fazer essa brincadeira. Então, por favor, não estrague, né? Quem já me viu, não estrague. O Vali Salomão tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala o seguinte: a nossa memória é uma ilha de edição. Eu adoro isso, né? Eu adoro isso. A nossa memória é uma ilha de edição. E eu concordo muito com ele, né? O problema é quem edita, né? Eu falei isso com o Yuka esses tempos, assim. O Yuka sempre repete o Vali Salomão com uma ilha de edição. Eu falei, Xará, o problema é o seguinte: quem é que edita? Quem edita a nossa ilha de edição? Será que somos nós? E olha que aqui a gente está no meio de formadores de opinião, de alguma maneira, né? Nos seus espaços micros, não importa, são formadores de opinião. E aí tem uma brincadeira que a gente bolou ali na casa do Yuka nesse dia, que é legal, que diz o seguinte: qual o nome? E aí quem já me ouviu falar realmente segura a onda, assim, não estraga, né? Porque eu já falei isso algumas vezes nos últimos dias, assim. Qual o nome do jovem que matou o ciclista no Rio de Janeiro? Qual o nome do jovem que matou o ciclista? Não estraga. Vai para fora de sala, assim. Qual o nome do jovem? Alguém lembra o nome daquele jovem que matou o ciclista? Lembra? Professoras? Lembra? Não? Vocês lembram, com certeza. Thor Batista. É o nome do jovem que matou o ciclista. A nossa memória é uma ilha de edição. Depende de quem edita.
não é isso? Thor Batista, o nome do jovem que matou o ciclista. Né? Só para deixar o Ike com mais raiva de mim. Né? Que já tem. Mas, enfim, é uma boa reflexão. Por que a gente não lembra dele? Porque é mais fácil lembrar de quem a gente precisa produzir medo. Que, aliás, a gente lembra da figura, mas não vai lembrar do nome. Porque é muito importante que ele não tenha nome. Porque não precisa. Ele pode ser chamado de menor. Ele não precisa de nome. Aliás, é importante que não tenha. Porque se ele tiver nome, eu não posso chamar de menor. Né? Se ele tiver nome, eu personifico ele. E aí é perigoso, porque vai que ele tem o mesmo nome do meu filho. Complica. Né? Vai que ele tem um nome bonitinho. Nome civilizado. Eu posso achar que ele é alguém. E aí não vale. Né? Porque eu não vou aceitar sobre ele toda a sorte da barbárie que o Estado pode cometer. Porque eu vou imaginar que eu posso ser um deles. Eu não posso ser um deles. Eu preciso ter a ruptura ética para imaginar que ele está no campo do outro. Quando eu falo do direito à comunicação, estou falando disso. De uma disputa de modelos de democracia. Né? Quando eu falo de disputa de modelo de democracia, quem faz parte e quem está fora. Com quem eu estou convivendo, quem está dentro da polis e quem está fora da polis. Quem é cidadão e quem não é cidadão. Né? Eu sou militante de direitos humanos, sempre. Desde os 17 anos, comecei a militar no Fonseca. Aliás, quando eu tinha 17 anos, faz algum tempo, né? Nem tanto, mas faz. Não interessa. Primeira militância que eu tive no Fonseca, isso tem 30 anos, já falei, né? Isso tem 30 anos, foi para que o Fonseca tivesse teatro e cinema. Foi a primeira militância que eu tive, Movimento Cultural Comunitário do Fonseca. Para que o Fonseca, há 30 anos, para que o Fonseca tivesse teatro e cinema. Né? Enfim, não é isso? Que é a periferia daqui, né? Onde eu nasci e fui criado. Né? Não tem essa cara de Laranjeiras, mas fui nascido e criado em Fonseca. Né? E aí, e é isso, assim. Ali tinha uma identidade de uma juventude que buscava. Eu não quero ir para Icaraí, não quero ir para o cinema Icaraí, existia cinema Icaraí. Né? Eu não quero ir para o cinema Icaraí. A gente quer um cinema no Fonseca, a gente quer um teatro no Fonseca. Né? Por que não pode? Por que aqui tem que ser lugar onde o operário dorme e sai para trabalhar? Né? Enfim, mas esse modelo de democracia, quem faz e quem não faz, que direito? É a lógica do direito. Né? Porque, na verdade, o que está acontecendo com isso? Quando eu falo que eu sou militante de direitos humanos, eu comecei essa militância por um direito humano que eu considerava decisivo, que era o direito à cultura, né? Eu estou reafirmando o seguinte: a luta por direitos humanos hoje, o que a gente mais escuta sobre a luta por direitos humanos? É aquele pessoal que defende bandido, não é isso? Eu tenho vários colegas do parlamento que reproduzem essa pérola sistematicamente. Né? Porque, na verdade, os direitos humanos trabalham com quem não é atendido pelo direito do consumidor. Quem sobra do direito do consumidor vai para os direitos humanos. Né? E é exatamente isso, a cidadania do consumo. A cidadania está associada diretamente à sua capacidade de consumo. Quem está fora é supérfluo, sobrou, e é preciso ter uma ruptura ética. Qual é a relação que isso tem com a comunicação, com a produção e com a fábrica de preconceitos? Né? Porque é mais do que a fábrica de preconceitos, é a consolidação dos conceitos. Isso, e aí eu vou começar, enfim, controla mesmo o meu tempo, por favor. Mas eu trouxe um monte de coisa, certamente eu vou me enrolar aqui, e também eu sempre uso essas matérias, eu tenho uma porrada de matérias, mas eu gosto tanto dessas duas, que eu não consigo usar outras, né? Então eu fico sempre usando as mesmas. Mas eu juro que tem várias aqui, mas essas são boas demais. As duas do Jornal Globo, fazer o quê, né? Quem manda ter um monopólio? Né? Tem um preço. E eu juro que não é vingança, mas é... Aí o título, Madrugada em Claro ao som de tiros e explosões. Aí o subtítulo, que é sempre onde moram. Né? Vizinhos dos morros não conseguem dormir. Eu, ao amanhecer, fico com medo de sair na rua. Né? Vizinhos dos morros, o morro dormiu muito bem. Assim. Não há dúvida que os caras vão dar noite de sono da vida. Mas quando essa matéria é feita, o Jornal Globo, né, quando essa matéria é feita, não é um descuido, né? Porque, na verdade, o que acontece hoje com o debate da comunicação? Né?
a gente tem a editorialização das matérias, né? Isso é muito grave no jornalismo hoje. Eu não sou jornalista, sou professor de história, né? Mas, assim, é isso, assim, você tem a editorialização da matéria. Você tem que ter um perfil editorial. Aliás, eu trouxe aqui, daqui a pouco eu vou ler, editorial de vários jornais, numa época muito específica da história, que eu faço questão de ler, porque me lembrou muito algumas coisas atuais. Mas, enfim, quando você editorializa a matéria, né, você faz do jornal um instrumento da política. Que é isso? E é um instrumento da política. O importante é quando você diz que não é. Né? Todas as pessoas entrevistadas são vizinhas dos morros. Não há nenhuma pessoa do morro entrevistada. Porque essa questão do empoderamento que a Dani aqui está dizendo. E aí, mais do que isso. Primeiro, é um instrumento da produção do medo. Mas mais do que um instrumento da produção do medo, diz de quem você tem que ter medo. Por que está dizendo que o morro... Por que eu não cito o morro? Vizinhos dos morros não conseguem dormir. Porque o morro não tem problema. O morro é o problema. O morro é um problema e qualquer pessoa do morro é um problema. É uma anulação completa de direito, a despersonificação completa de qualquer coisa do morro e a construção de um território do perigo, de um território a ser controlado. E aí qualquer barbárie que aconteça naquele território não acontece comigo. Esse é o direito à comunicação, essa é a disputa da democracia. Bom, além de ser assistente da ANN como curadora, eu fiz a mediação de alguns debates aqui e aprendi muito. Acho que os debates foram como sendo aulas, assim, e não só pela fala dos convidados, como também pelas perguntas do público e a forma como a interação e a troca de aprendizado se deu nesse momento. Bom, nesse tempo eu estava tentando lembrar o título da minha dissertação de mestrado, que eu defendi em março, Cultura e Territorialidade, aqui na UF. O título é O que o mundo separa, o esquenta junta? Como representações e mediações ambivalentes configuram múltiplos territórios. Como você mesmo perguntou, ao mesmo tempo que ele traz representações extremamente estigmatizadas, estereotipadas, de carnaval, de alegria, nossa, tipo que pobres felizes, ao mesmo tempo é um dos poucos programas em que a presença negra, pelo menos, não é subalterna. Enfim, ali, de alguma forma, eles são os artistas, eles são os músicos, eles não estão servindo ninguém, eles estão se apresentando. Rapidinho, só duas coisas só. Primeiro, eu queria agradecer o Rando, minha assistente de curadoria, além dessa diva que fica aí fazendo essa mediação luxo, ao pessoal do Teatro da UF, que aguenta a gente inventando maluquice aqui, todo o pessoal do Centro de Arte. Queria agradecer aos meus alunos que filmam, que editam, que batem foto, tudo de graça, tudo com generosidade. Eu perturbo, eles vêm, eu falo, faz foto pra mim, filma pra mim e tal. E queria dizer que esses 5 debates que nós fizemos aqui, o primeiro sobre a questão da redução da maioridade penal, o segundo sobre o papel do jornalismo, o terceiro sobre... Daqui a pouco eu lembro. A vez e voz dos coletivos urbanos, o quarto passamos o cabelo e discutimos a questão do protagonismo da mulher negra, e o quinto agora, em torno da questão da mídia. Foram, talvez, alguns momentos mais emocionantes que eu tive na universidade. Olha que já são 22 anos de magistério, tá? Assim, é muito legal ver isso aqui cheio e ver que, se pudesse, a gente ia até 11 e pouco meia-noite. Dá para perceber, você sente uma vibração no ar, é diferente, é que nem uma aula cheia, uma aula impactante. Tem uma parte de um texto lindo do Nick Hornby, que ele fala num livro, que ele sabe quando uma aula dá certo, porque você sente que o ar fica úmido. E aqui ficou úmido todos os dias, foi lindo. Obrigada, tá? Você ia Boa noite. A gente vai até adiantar para você, aproveitar que a plateia está lotada, para avisar que em 8 de dezembro nós vamos fazer um debate sobre a temática do terrorismo, desses atentados que tem acontecido ultimamente, né? Esse último, que causou esse pânico em Paris. Agradeço a todos por participar do nosso evento, aceitar o convite. Foi maravilhoso o debate. Parabéns a cada um.